Muito bem, voltamos. Ascendência of a Bookworm, volume 2 da parte 4, ou volume 14 no macro. Então, vamos! Prólogo. O prólogo tem a perspectiva da Solange. Nele a gente acompanha primeiramente os comentários dela, como a biblioteca estava movimentada naquele início de ano, período que geralmente não aparecia muita gente lá, e isso se devia a Schwarzweiss terem voltado ao funcionamento que estava chamando a atenção até dos professores, além dos alunos, para a biblioteca. Além disso, a Solange comenta como os alunos de Ironfest estavam constantemente na biblioteca fazendo transcrições dos documentos lá, sem contar que o Ducado parecia ter ido excepcionalmente bem nas provas daquele ano. Ela comenta que tinha reparado que eles estavam fazendo as transcrições usando um novo tipo de pergaminho que ela não conhecia, e ela reflete como vários desses tópicos apontavam para a mesma pessoa, além do fato de ter uma conversa sobre a melancolia que ela sente em ser a única bibliotecária ali. Mais tristeza da Solange à parte, indo pro volume de fato, a gente tem um vídeo anunciando para todos que a mãe tinha terminado sua última prova escrita, de modo que a partir do dia seguinte ela estava liberada para ir para a biblioteca. Por isso eles tinham que usar aquele momento antes da mãe ficar incomunicável para decidir como seria a socialização de Ironfest e como responder algumas perguntas que poderiam ser feitas durante elas. E nisso eles conversam sobre as perguntas que já estavam sendo feitas e as respostas que estavam sendo dadas. E sobre muitos produtos, a orientação foi não dar o nome da loja, preço e só falar que era uma nova moda em Ironfest, até o momento da conferência arquiducal, onde os arquiduques dos ducados faziam os negócios entre si. Eles conversam passando por vários tópicos até chegar no desempenho de Ironfest nos jogos de Dieter, onde a Mine, ao ouvir que o professor Ruffen dizia aos alunos, aconselhou os aprendizes de cavaleiro a não levar ele a sério, visto que o professor falava de na batalha usar ondas de ataques explosivos. A Mine comenta que em batalhas como contra o Senhor do Inverno, esse tipo de estratégia não tinha lugar, e os cavaleiros deveriam no combate revezar entre si, usar dos pontos fortes e fracos de cada um para alocar e sempre ter alguém responsável por observar o campo de batalha para dar orientação aos outros. E fala que o mero uso de força bruta era ruim, visto que os cavaleiros deveriam se preparar para lidar com diferentes tipos de Fey Beast, tendo em vista que, como foi dito volumes atrás, o Senhor do Inverno pode se originar de uma Fey Beast diferente a cada ano, e por isso, o modo de lidar com ele deveria ser diferente para minimizar os desgastes e perdas. Então a Mine, depois de perguntar, é informada que os alunos não faziam notas das Fey Beasts que eram usadas nas batalhas de Dieter e os métodos para derrotar, só confiando no boca a boca para passar essas informações. A Mine ordena a todos do dormitório que começassem a tomar notas sobre aquilo e compilasse isso em livros que ficariam disponíveis na área comum do dormitório para qualquer um ter acesso. E dado essa ordem, os alunos de outras áreas de estudo sugerem que fazer a mesma coisa para outros tópicos relevantes. E fechado o tópico, o Wilfried move o assunto para o encontro que ele iria ter em breve, dado o convite que a Deadline fez para ele no volume passado. E o ponto era que ele tinha dois problemas nisso. Primeiro, os estudantes de Ironfest não tinham nenhuma informação relevante sobre Ironsback, dado que o Sylvester nos últimos anos desencorajou qualquer interação, e isso significava que o Wilfried ia chegar no encontro sem nenhum preparo. E o outro problema era que na festa do chá ia estar gente de Frombertag, que apesar de eu não ter citado até agora, é o ducado de onde a Florência é. E o ponto nisso é que o Ironfest em anos anteriores ajudava Frombertag com mana, dado que o Ducado anda meio fudido, mas recentemente a Ironfest parou de mandar essa ajuda. E a Mine fala que caso o Wilfried fosse cobrado desse assunto pela galera de Frombertag, ele poderia aconselhar eles a fazerem assim como a galera de Ironfest, colocar os candidatos a Arquiduque para ajudar no tempo com mana. Aí, se eles vão seguir o conselho ou não, é problemas deles. E no meio disso, o Roderick, uma das crianças da facção Verônica, pergunta por que a Ironfest nos últimos anos se distanciou tanto de Ironsback e passou a tratar eles como inimigos, apesar deles serem um grande ducado com quem a Ironfest tinha muitos laços, seja através de Verônica, a mãe do Sylvester, que é descendente da família arquiducal de Ironsback, ou a Georgine, que é casada na família arquiducal de Ironsback. E a mãe explica por alto a situação que ela viveu no tempo, sobre as quais o nobre em questão se tratava de um nobre de Ironsback, e a situação da tentativa de sequestro há 2 anos atrás, que apesar de no conhecimento mais geral ter tudo recaído sobre o Visconde Joisenthal, o irmão da Rosemaria, que teoricamente seria o tio da Mine, a Mine fala que havia mais uma figura envolvida naquele ataque e que claramente ele teve o apoio de Ironsback para executar aquele ataque.
E dispensado todos, posteriormente em uma conversa mais privada, o Wilfred chama a atenção da Hermione sobre como ela estava sendo mole com a galera da facção Verônica, mas a Hermione corta o Wilfred dizendo que ela não estava sendo mole com eles, ela só estava lidando com o fato de eles serem só crianças agindo de acordo com as ordens de seus pais e não por maldade. E a Hermione dá um fecho no Wilfred falando que ela só queria dar a essas crianças a chance de se redimir, assim como há 2 anos atrás, que para Hermione foi há poucos dias, ela agiu para dar ao Wilfred uma oportunidade de se redimir, que ele estava tentando negar a essas crianças. E a mãe finaliza a fala dizendo que o Wilfred, como o próximo Arquiduque, tinha como dever preparar seus próximos subordinados, então ele não podia negar essas pessoas. E quando o Wilfred volta a pergunta para Hermione sobre se esse não era o objetivo dela, se ela não estava almejando o cargo de Albi, então o que ela iria fazer no futuro? E a mãe responde que ela iria, por enquanto, cuidar do templo de cerimônias religiosas até quando chegasse o momento dela se casar, e provavelmente em outro ducado, como um peão em um casamento político. E no melhor dos casos, se ela ficasse em Ironfest, ela iria ficar feliz em só ficar no castelo cuidando da biblioteca. Conversas políticas e sérias à parte, a mãe no dia seguinte já vai acordando, jogando bênçãos no ar. Ela tá no Dream, como minha mãe dizia, fez com o pinto no lixo, visto que naquele dia ela finalmente iria poder ir para a biblioteca. E depois de sua prática de raspear obrigatória, ela vai para a biblioteca, enquanto carola alegremente. Nisso ela comenta com a Leonora, que estava acompanhando ela como guarda, de que ela pretendia, além do curso de candidato a arquiduque, que ela iria ser obrigada a pegar no 3º ano, também pegar o curso de escolástico, visto que era o curso necessário para alguém que almejava se tornar bibliotecário. E a Hermione comenta como ela tinha discutido o assunto com o Ferdinand e, dado a situação, ninguém se dispõe a tentar questionar as pretensões da Hermione. Chegando na biblioteca, a Hermione é recepcionada por Chivatos e Weiss, que recebem ela com alegria, e pela Solange, que recebe ela com surpresa, visto que teoricamente ela só deveria voltar ali quando ela terminasse seus exames escritos. Mas para Hermione aquilo não foi nada. Já na biblioteca, a Hermione conversa sobre o funcionamento da biblioteca, como era a organização dos documentos lá e como era feito o acesso aos livros pelos alunos, tendo em vista que cada livro ali era único e produzido à mão. E a Solange explica que caso 2 pessoas quisessem o mesmo livro, a de maior status tinha preferência, mas caso as 2 tivessem o mesmo status, a que fosse do ducado de maior rank tinha preferência a ficar com o livro. Mas antes que a Hermione pudesse maquinar qualquer coisa sobre, ela é avisada pela Ariada que dificilmente a Hermione viveria uma situação dessa, visto que, como comentado no volume anterior, a galera de maior status dificilmente vai à biblioteca, em especial a galera de status da Hermione, os candidatos a arquiduque, que uma coisa que eles certamente tinham era dinheiro para fazer os empréstimos na biblioteca e gente para ir pegar os livros que eles precisassem na biblioteca. Enquanto passeavam pelas partes que a mãe não conhecia da biblioteca, ela tem a sua atenção chamada por uma estátua que ela não lembrava de ter visto no templo. E a Solange fala que aquela era a estátua da Mestionara, a deusa da sabedoria, segurando a representação do Grouch's Reich, como uma forma de abençoar os alunos ali que fazem transcrições de documentos e tal. E o ponto aqui é que a mãe fala de ajudar a Solange nos trabalhos ali na biblioteca, de organização dos documentos, mas a Solange recusa de cara, diz que seria inaceitável a Hermione uma candidata a arquiduque trabalhando, e pior, sob as ordens de uma nobre intermediária, e recusada, a Hermione vai ler quieta no canto. Mais tarde, depois de ter a atenção chamada para Ariada, que fala para Hermione que não era apropriado para uma nobre do estado dela fazer aquele tipo de pedido de forma tão direta em locais públicos como aquele, o que a Hermione entende é: então quer dizer que eu tenho que cozinhar com calma a Solange para que ela aceite o que eu quero. De volta ao dormitório, a Hermione já vai dando ordem sobre fazer uma festa do chá para ela tentar fazer a Solange aceitar as proposições dela sobre a biblioteca. E ela teve essa ideia lembrando da ocasião onde ela convidou o Silvestre para o restaurante italiano, assim ganhando seu favor. E a Hermione, após explicar os porquês para os seus atendentes, ela recebe uma correção por parte da Ariada, que explica o seguinte: naquela ocasião, a Hermione era alguém de menor status agradando alguém de maior status para receber seu favor. E dada a configuração, o Silvestre estava livre para aceitar ou recusar os pedidos da Hermione. Mas a situação que a Hermione estava criando era: a Hermione, alguém de status maior, que estava fazendo um pedido para Solange, alguém de status menor, e mesmo fazendo ele num tom de pedido, já seria por si só entendido pela Solange como uma ordem, dado o status da Hermione. E ela, naquilo, estava indo em direção a piorar tudo, visto que a Hermione, ao criar toda uma situação, uma festa do chá para fazer esse pedido à Solange, iria passar a interpretação da situação de: eu estou pedindo, obedeça, para praticamente uma ameaça do tipo: eu estou gastando meu tempo, meu dinheiro para agradar você, alguém de muito menor status. Você sabe o que acontece se não aceitar tudo que eu te pedi, né?
complicado. E a Riada ainda complementa a exposição fazendo a Hermione perceber que mesmo que na cabeça da Hermione ela estivesse oferecendo ajuda para Solange, dado que ela gostava de livros, a Solange não tinha como saber disso e nem saber que tipo de pessoa a Hermione era e que conhecimentos ela tinha sobre o assunto. E novamente, da perspectiva da Solange, a Hermione seria o equivalente ao Sylvester entrando no workshop de impressão do templo e começar a dar ordens para todo mundo sobre como fazer os processos ali, sobre fazer o processo A do jeito A e não B. Com isso é conversado que a Hermione deveria seguir com a ideia dela de fazer a festa do chá, mas não com o objetivo de fazer pedidos a Solange, mas meramente para que as duas pudessem se conhecer melhor, visto que é muito melhor interagir e aceitar sugestões de alguém que você conhece do que alguém que você não conhece. E a Odiada fecha a situação falando para Hermione que ela deveria ser clara sobre suas pretensões, visto que para a Odiada, a Hermione era a pessoa que ela serviu em todos esses longos anos mais difícil de se ler, tendo em vista suas manias, sua saúde, suas habilidades que permitiam ela fazer coisas que seriam difíceis até para adultos, em contraponto com a falta de alguns conhecimentos básicos que qualquer criança recém-batizada teria. E por isso ela precisava que a Hermione fosse clara com ela, para ela ao menos pudesse desempenhar o trabalho de um assistente de terceira classe, de terceira categoria, que precisa ouvir as ordens para poder cumpri-las. E assim a Hermione esclarece seu desejo e como ela queria agir na biblioteca ao lado da Solange, não dando ordens a ela. E mais tarde, de volta à biblioteca, a Hermione primeiramente se desculpa com a Solange sobre o comportamento autocentrado dela anteriormente e pergunta a ela sobre a disponibilidade dela para uma festa do chá, onde a Hermione gostaria de falar sobre Schwartz Weiss e sobre a biblioteca e sobre os livros que ela estava fazendo. E a Solange, depois de ser pega de surpresa com a informação que a Hermione estava fazendo em seus próprios livros, leva ela até uma seção da biblioteca que boa parte da galera desconhecia, que era a área com histórias ficcionais. Além disso, a Hermione pergunta sobre os documentos e com anotações sobre os torneios interducais passados, para que já põe em prática aquilo que foi conversado anteriormente. E no meio disso a Solange comenta que hoje em dia era estranho pedidos como aquele que a Hermione e companhia estavam fazendo. No geral, os alunos só iam para a biblioteca com dois propósitos: ou estudar o necessário para passarem nas suas provas, por isso coisas como histórias ficcionais ficavam num cantinho nada privilegiados no segundo andar, ou fazer transcrições de materiais que novamente só privilegiava um pequeno séquito de documentos. E ela fala que se dá muito porque na Academia Real os alunos dão mais prioridade à socialização com a galera de outros educados do que aos estudos. E isso muito impulsionado pelo fato de, diferente no passado, os alunos hoje em dia recebiam as suas catapultas no primeiro ano, o que acaba diminuindo o engajamento deles nos estudos, visto que eles já tinham obtido o que eles supostamente foram buscar ali na Academia Real. Mas seguindo a Hermione, enquanto repassa as coisas que ela queria que seus atendentes transcrevessem, repara na interação da Leonore com Cornelius e lembra das perguntas que ela tinha feito no volume anterior sobre a Angélica se casar na família dela. E passa pela cabeça da Hermione que talvez estivesse rolando alguma coisa ali, com aqueles dois. Mais tarde, antes da Hermione deixar a biblioteca, ela acerta com a Solange sobre a festa do chá que ela tinha comentado antes, e no dormitório, os atendentes junto à Hermione conversam sobre como aquilo seria uma boa oportunidade de testar algumas produções de Henry, além de discutir tópicos que seriam começados, tendo em vista que a Solange, sendo uma pessoa de uma nobre de status intermediário, se a Hermione viesse com um papo chato de 5 horas de duração, ela seria obrigada, devido ao seu status, a ficar escutando a Hermione com um sorriso no rosto. E chegado no dia do encontro, a Hermione está com uma considerável parte dos seus atendentes à disposição para a festa do chá que ia ocorrer, e apesar de estar tudo preparado, os únicos receios encontrados foi o fato deles não terem conseguido nenhuma informação sobre os gostos da Solange, visto que ela não tinha participado de muitas festas do chá, tanto que a Filana iria desempenhar como escolástica na festa do chá e ficar anotando nas interações e os tópicos de gosto que tinha interesse. Validado tudo, eles partem para a biblioteca. E chegado lá, a Hermione, a Solange e companhia vão para uma sala separada e lá, como planejado pelos atendentes da Hermione, o encontro está sendo usado em parte para eles para testar várias das produções novas de Henry, como a música que seria tocada, as músicas que seriam tocadas durante a festa do chá que a Hermione estava marcada com os professores de música, além de testar os doces que seriam servidos nela também. No curso da conversa entre as duas, é também falado sobre os prendedores de cabelo que a Hermione usava, que, segundo a Solange, estavam sendo bem comentados entre as garotas da Academia Real, além do cabelo brilhoso dela. E depois de uma breve explicação, a Hermione fica feliz que a tática dela de ser garota propaganda para todos esses produtos estava dando certo.
E um dos pontos naquilo é que a Mine tinha que fazer propaganda, visto que ela não podia vender eles diretamente como aluna. Sendo que esse tipo de negociação entre ducados só era permitido ser feito na conferência arquiducal entre os arquiduques de cada ducado interessado. E além disso, após ouvir a música que foi tocada pela Rossina, dedicada a Meixonora, que abre um parênteses, originalmente foi uma música que a Mine criou em homenagem à biblioteca, mas aí a galera converteu ela numa música dedicada a Meixonora, a Solange comenta que não havia muitas músicas atualmente sendo feitas em tributo à deusa da sabedoria, em comparação a, por exemplo, outros deuses como relacionados à guerra e à batalha. Posteriormente, a Mine vai conversar sobre as novas vestimentas de Schwarz-Weise, e a Solange comenta para Mine que o ideal seria as novas vestimentas tivessem como fio condutor sua praticidade, tendo em vista que depois de vestidos, os chumios iriam sempre ficar vestindo aquelas roupas e não tentariam ajustar elas ou coisa do tipo para poder fazer seus trabalhos. Desse modo, rolou muito no passado, que era os novos mestres de Schwarz-Weise fazerem as roupas deles, tendo mais foco em fazer roupas bonitas e fofas do que qualquer e coisas do tipo, ao invés de fazer roupas úteis. E o problema nisso era que rolava que as roupas ficarem no caminho deles com seus deveres, com mangas muito compridas que atrapalhavam eles a pegar coisas e chapéus que ficavam no caminho de todo tipo de coisa. E tomando nota disso, a Mine perguntou sobre as medições dos chumeus para preparar as novas roupas onde essas medições poderiam ser feitas. E a Solange fala que a Mine poderia levar eles para o dormitório de Refresh para fazer o processo lá, tendo em vista que ela era sua mestra. E a Mine fica preocupada com a segurança deles, mas a Solange fala que que eles tinham mecanismos de proteção contra roubo e que só poderiam ser tocados pelas pessoas que a Mine desse a sua permissão expressa. E após isso, a Mine responde também os questionamentos da Solange sobre o novo tipo de pergaminho que os alunos de Refresh estavam usando. E a Mine entrega alguns exemplares para ela e fala que como eles eram usados e sua durabilidade, além da pretensão de torná-los futuramente o principal produto de exportação do Ducado. E após esse tópico, a Solange comenta os manuscritos da Mine que seriam usados para fazer os livros sobre os cavaleiros e a festa do chá chega ao fim. De volta ao dormitório, a Mine conversa com seus atendentes sobre como foi a festa do chá, o que tinha sido extraído dela e, por consequência, poderia ser usado na festa do chá com os professores de música que se aproximavam. Além disso, no meio da conversa, a Mine fica sabendo, para além dos professores, também iria participar da festa do chá em questão a Lady Eglantine. A Lady Eglantine. Que de primeira a Mine não sabia de quem se tratava, mas ela se lembra da figura conforme eles falavam quem era para ela, tendo em vista que ela era a pessoa que estava dançando com o Príncipe Anastácios no volume passado na prática de giros dedicatoriais. Para além disso, só fica o ponto que nesse momento a Richu invade o dormitório para perguntar a Mine sobre o dia marcado para as medições de Schwarz-Weise. Chegado no dia da festa do chá com os professores, a Mine vai acompanhada para além de seus atendentes nobres, também da Rossina para servir como musicista na ocasião. E o ponto fica que, como esperado, de fato estava lá a Lady Eglantine, mas o problema é que estava lá uma figura inesperada, que era o Príncipe Anastácios. Basicamente não foi avisado, mas o que rolou foi que ele, ao saber que a Eglantine ia participar da festa do chá, ele pediu para que convidassem ele, e estava lá o dito cujo de surpresa. E feitas as devidas introduções, a Rossina toca algumas peças de músicas e depois o tópico da conversa se move para outros assuntos, como o fato do cabelo brilhoso da Mine, que, como falado anteriormente, a Mine explica que era um novo produto de Refresh, que iria entrar em venda logo, mas a Elegantina fica triste em saber que não estava ainda à venda e que ela não poderia obtê-lo. E o que seguiu a isso foi o segundo príncipe, o Anastácios, olhando para a Mine naquela situação e mandando venda para ela agora. E a Mine fica ouvindo isso tipo, what the fuck, como assim venda para ela agora? E a Elegantina censura o Anastácio, tendo em vista que aquele tipo de negociação e venda só era permitido nas conferências arquiducais, justamente para evitar que alunos pudessem coagir uns aos outros a fazerem negociações desfavoráveis entre si. E depois de ouvir o Anastácio, a Mine entende que ele queria o shampoo para a Elegantine, porque ela iria se formar naquele ano e ele queria que ela pudesse estar com seu cabelo lindo para a cerimônia de graduação. E a Mine fala que ela não poderia vender, mas se a Elegantine aceitasse, ela poderia ceder um pouco que ela tinha em um pote, levando aquilo como um agrado entre amigas, do que ao invés de uma negociação entre ducados. E acertado esse ponto, o Anastácio também pede para Mine que ela compusesse uma música em homenagem à deusa da luz, que seria o papel que a Elegantine iria performar em sua cerimônia de graduação.
para que ele pudesse oferecer a ela. E geral cai num eita porra, vamos socorrer a criança. E a Elegantine tenta dissuadir o Anastácio, enquanto os professores argumentavam que era pouco tempo que ele estava dando para ela, tendo em vista que compor uma música era algo extremamente difícil e tal. Sem contar que muito provavelmente eles não botavam fé, como esperado, de que a mãe era realmente, que apesar dela assinar, ela realmente era quem compunha as músicas, tendo em vista que, porra, é uma criança. Mas a mãe dá umas 3 piscadas e chama a galera pra anotar, chama a Rocina, cantarola uma música e manda um. E aí, o que acharam? A Elegantina fica encantada com a música aí, que foi seguida de palavras muito corteses por parte da Mine, com a Elegantina dizendo no final que se a Mine fosse um homem, naquele momento ela estaria apaixonada por ela. Mas a questão é que após essas palavras da Elegantina, o príncipe Anastácio se levanta incomodado e deixando a sala abruptamente. E a Elegantina vai atrás dele para acalmá-lo. A Mine entra em pânico devido à situação e é acalmada pelos professores dizendo que aquilo estava rolando porque basicamente o Anastácio vivia seguindo a Elegantina para todo canto que ela ia, tentando chamar a atenção dela. Isso se devia ao fato dela ser a filha mais nova do terceiro príncipe, que morreu na Guerra Civil, onde emergiu o rei atual, o pai dos Anastácios, o quinto príncipe. E a Elegantine foi adotada como candidata a arquiduque dentro da família arquiducal do Ducado de Klassenberg, que é um apoiado do rei atual. E o ponto nisso é que o casamento entre a Elegantine e o filho do rei atual, qualquer um que assumisse o trono futuramente, daria muita legitimidade ao governo dele. E por isso, tanto o Anastácio, o segundo príncipe, quanto o primeiro príncipe viviam tentando ganhar a boa vontade da Elegantine. Mas um dos professores comenta que, pelo jeito do Anastácio de agir, o jeito que ele vivia no rabo da saia da Elegantine, deixava muito claro que para ele não era, aquela não era a única motivação para ele ficar tanto atrás dela. E os professores ainda emendam que o Anastácio atualmente parecia o Sylvester na época dele na Academia Real, sempre seguindo a Florência para todo canto. E depois de mais umas trocas, a festa do chá com os professores de música chega ao fim. Dias depois, finalmente chega o dia que seria feita as medições de Schwartz e Weiss e o dormitório de Ehrenfest está uma bagunça, tanto os alunos que iriam acompanhar o processo quanto a própria professora Rishu, que como comentado anteriormente iria observar tudo. E é claro que tem uma puta tensão no ar, tendo em vista que os Shumills por si só já eram ferramentas mágicas de valor extremamente alto, mas o ponto é que ainda tinha o fato deles serem herança da família real, o que tornava tudo mais delicado ainda. Dado isso, a Mine e mais uma legião vai até a biblioteca para pegar os Shumills, chamando a atenção das pessoas que comentavam que tinham ouvido falar que seriam varridos por uma rajada de mana caso tocassem em Schwartz e Weiss, e não entendendo por que a Mine estava tocando neles. E por isso porque eles estavam indo com a galera de Refresh. Chegando no dormitório, eles começam a fazer o processo de medida dos Shumills e enquanto analisam, descobrem que além de grandes ciclos mágicos que estavam gravados na barriga dos Shumills, a professora Rishu analisando percebe que as roupas atuais deles também estavam entupidas de ciclos mágicos de proteção, dados de forma a ocultar a presença deles ali na roupa deles. E a Rishu avisa para a Mine que, como a nova mestra dos Shumills, ela tinha por dever incluir essas mesmas proteções nas novas roupas deles. O que significava que a Mine iria ter que fazer todos esses bordados, o que era um problema, visto que a Mine, nesses 2 anos em que ela esteve dormindo, não teve nenhuma introdução a coisas do tipo costura, bordado, que as mulheres normalmente teriam, além dela não ter tido nenhuma introdução a ciclos mágicos, e que tornava a situação mais complicada, de forma que a Rishu falou que ela deveria pedir a assistência do Ferdinand e do Sylvester para aquela tarefa, dado que tinha ficado muito complexo para crianças conseguirem lidar sozinhas. Depois da Rishu tomar algumas notas sobre Shumills e seus ciclos mágicos, falando que para semestre deles, o nobre em questão deveria ter o elemento de mana de luz e trevas, a Mine, os Shumills, a Riada e vários guardas e aprendizes vão com ela para devolver os Shumills para a biblioteca. E diferente da ida, a volta está sendo muito mais reforçada, porque caso alguém tivesse de olho nos Shumills, àquela altura eles já saberiam que eles estavam com o Ehrenfest e estariam à espera para emboscá-los na volta. Até por isso a Mine, antes de deixar o dormitório, deu uma bênção de guerra para os cavaleiros que iriam acompanhar ela na volta. Apesar da primeira metade ter sido tranquila, logo o grupo de Ehrenfest é interceptado por um outro grupo
mas dessa vez composto por 4 ducados diferentes. À frente deles estava o Lestilados, o candidato arquiduque do ducado de Dunkelfelgen, que veio reclamar porque Ehrenfest estava com os Chumills, que era uma herança, uma posse da realeza. E a Mai tenta argumentar, mas ela não recebe muito ouvidos por parte dele, que tá dando como certo, que aquilo não tinha aprovação da família real. E por um breve momento rola um conflito generalizado entre os alunos e o Lestilados com o Lestilados dando o primeiro ataque e ordenando capturar a Mine, mas logo a batalha cessa quando o Anastácio chega ao local, pondo uma ordem em tudo. Ele cobra explicação de todos e pede que eles chamassem os supervisores de seus dormitórios, e a Mine, enquanto isso, pede a permissão para ela poder devolver os Chumills, e é concedida. Assim a Mine conclui a missão inicial de devolver os Chumills à biblioteca. E a Mine, enquanto volta ao local onde a Anastasia está, fica se perguntando por que raios um maluco que nem tem interesse na biblioteca iria querer se tornar uma das ferramentas mágicas da biblioteca. Mas é explicado com e quem não iria querer ser. Eles explicam que, em primeiro lugar, era uma situação muito zoada uma criança do primeiro ano de um ducado Vulreca se tornar mais das ferramentas mágicas mais valiosas da biblioteca, mas principalmente, dado que os Chumills eram uma herança da realeza, qualquer um que tivesse a posse deles, automaticamente iria ganhar um lugarzinho na fila do pão real. De volta à presença da Anastácia, ele faz um bom julgamento da situação, apesar da questão da posse ainda estar em aberto. Dado que, como o Lestilatus diz, não era aceitável o mero ducado intermediário ficar com a posse dos Chumills. E se era uma pessoa que eles precisavam, Dunkelfelgen poderia ceder a alguém. E depois de mais alguns conflitos, o supervisor do dormitório de Dunkelfelgen, o professor Ruffen, sugere que fosse feito um jogo de Dieter pela posse dos Chumills e que nele Ehrenfest seria o defensor, e para poder mostrar que eles poderiam defender os Chumills. E o Anastácio concorda com a proposta, assim ficando decidido um meio de resolução daquele conflito. Mas só que isso tinha um problema. De um lado, temos os alunos de Ehrenfest, um ducado pequeno, sem nada de especial, que só virou intermediário porque a régua geral abaixou. E do outro lado temos o segundo maior ducado do reino, especializado na arte da batalha, da guerra, conhecido como a Espada do Rei, e que todo ano vence a modalidade de Dieter no torneio interducal. Mas o que eles não contavam é com uma coisa: Ehrenfest tem uma Mine 100% motivada. É comentado que boa parte da sugestão que o professor Ruffen deu não era porque ele estava pensando em favorecer o ducado de Dunkelfelgen ou coisa do tipo, mas era realmente porque ele ouviu comentários que acerca da Mine pelos outros professores sobre ela ser a discípula do Ferdinand, o que fazia ele querer ver do que ela era capaz, tanto que é comentado que a modalidade em questão que eles iriam jogar permitiria uma maior demonstração das habilidades táticas dela, diferente da modalidade mais comum, que eram os Dieters relâmpago, onde a capacidade bruta dos participantes predominava, a força bruta, o desempenho individual de cada um predominava. E antes do jogo começar, o professor explica as regras do jogo. Cada time iria ter uma Fey Beast, que seria seu tesouro, que eles deveriam proteger de seu oponente, pois a derrota dela é a condição de vitória do time adversário. E ele ainda explica que geralmente o que se fazia era enfraquecer a Fey Beast, que era seu tesouro, o suficiente para ela não representar um perigo para o seu próprio time, visto que ela sendo um monstro poderia atacar você enquanto você protege ela, mas enfraquecer ela não o suficiente para o seu adversário facilmente deitar ela numa porrada. O professor adiciona que teria um tempo limite para aquela partida e Dunkelfelgen perderia se ele não derrotasse a Fey Beast de Ehrenfest a tempo. E dada essa explicação, Ehrenfest e Dunkelfelgen vão para suas reuniões para decidir uma estratégia. Na reunião, a Mine já tinha decidido que iria participar, fala que eles deveriam pegar uma Fey Beast fraca e pequena, porque assim ela poderia manter a Fey Beast dentro da Fey Beast dela, longe de qualquer perigo e do alcance dos oponentes, tendo em vista que só ataques de alguém com a mana mais forte do que a dela seriam capazes de rachar a Fey Beast dela, como o Ferdinand já havia explicado muito tempo atrás. E a galera considera que aquilo era uma puta de uma covardia, tendo em vista que dentro da Fey Beast dela, a Fey Beast seria inalcançável. Mas a Mine lembra a eles o primeiro objetivo deles naquele jogo, e segundo, que isso não era uma garantia de vitória, tendo em vista que Dunkelfelgen iria jogar com seus melhores cavaleiros escolhidos para a partida, enquanto o Ehrenfest iria jogar com o que eles tinham ali,
Sem contar que Dunkelfelger ainda poderia vencer caso eles capturassem a High Beast da Mine e levassem ela para sua própria área, tendo em vista que trazer a High Beast do adversário para seu território também era uma condição de vitória. A Mine segue dando instruções de como eles deveriam se comportar na batalha, chamando a Judith para ficar com ela dentro da High Beast, tendo em vista que ela precisava de alguém que conseguisse fazer bons ataques à distância, e tudo se acerta, e apesar de todo mundo ter demonstrado um pouco de resistência à estratégia. Tendo o jogo começado, a Mine conversa com a Leonore sobre como as chances eram baixas, tendo em vista que a Renfresh nunca tinha vencido Dunkelfelger, mas a Mine está confiante e considera que no pior dos casos ela simplesmente iria levantar um escudo de Schwarzaria e se trancar lá dentro até o tempo acabar, caso tudo desse errado. Já no campo de batalha, os times ficam aposos, enquanto cada time traz sua Fey Beast, que iria servir como tesouro. Assim que os cavaleiros da Mine retornam com a Fey Beast, tesouro deles, a Mine prende ele, a Fey Beast, que era basicamente um bichinho pequeno, e coloca ela dentro do Lessie, no banco de trás. E feito isso, a Leonore chama os cavaleiros para uma primeira incursão, que a Mine tinha montado, que era basicamente tentar lançar um ataque contra os cavaleiros de Dunkelfelger no momento em que eles estivessem voltando com a Fey Beast tesouro deles. E assim é feito, mas apesar de ter funcionado inicialmente, dado que aquilo não era esperado por Dunkelfelger, logo perde o efeito assim que ele se reorganiza. E então é ordenado que todos recuassem, mas apesar de Renfresh não demonstrar quase nada de boa coordenação e trabalho em equipe de Dunkelfelger, o Theogroth, um dos atendentes da Mine, se sobressai ao literalmente ir contra as ordens, querendo manter o ataque, quebrando a formação. E assim que o combate começa, de fato, a Mine logo vê que não ia dar, dado quão lamentável eram os cavaleiros de Renfresh em relação aos de Dunkelfelger. Então a Mine prepara um ingrediente completamente imbuído com a mana dela e passa ele para Judith, dizendo para ela tirar aquele ingrediente na Fey Beast de Dunkelfelger, ao sinal dela. E a Mine se aproxima na sua High Beast ao máximo da área de Dunkelfelger e dá o sinal. E assim que o ataque é disparado, a Fey Beast faz questão de engolir o ingrediente, notando do que se tratava. E quando faz isso, como já tínhamos visto antes, ela muda de forma e recupera sua força, se tornando grande e agressiva. E a Mine chama o Cornelius e manda ele preparar um ataque de força total e que ele ficasse à espera. A ideia era que Dunkelfelger iria ter que cessar suas investidas contra Renfresh para lidar com seu próprio tesouro agressivo. Nisso, eles teriam que enfraquecê-lo e, por consequência, iria diminuir o foco em Renfresh, o que permitiria, no momento oportuno, Cornelius, no momento era comparado sua capacidade de mana com a do Castellet, ir lá com tudo e dar o golpe final. E chegado o momento, tudo ocorre como planejado, com a Angélica dando cover para tudo. E o Professor Halfin, assim que a Angélica apresenta a Feystone da Fey Beast, imediatamente anuncia a Renfresh como um vencedor. O Letilaus reconhece a derrota e depois da Mine lançar elogios sobre o desempenho dos Cavaleiros de Dunkelfelger e recusar a jogar uma nova partida com eles, o Anastácio, que não estava muito interessado no assunto, manda um ok, a Renfresh venceu, então fica com eles ficam com a ferramenta, então eu espero você amanhã pra gente ter uma conversa sobre o assunto de forma mais apropriada. De volta ao dormitório, o Wilfried tem um mini infarto quando ele é atualizado sobre tudo que rolou naquele dia, mas depois daquilo, os aprendizes de cavaleiros se reúnem para fazer uma retrospectiva conjunta da batalha e comentar seu desempenho, enquanto a Mine ela deixa o salão para ir descansar, tendo em vista que ela tinha uma reunião com o príncipe no dia seguinte. Já na reunião, Anastasios questiona a Mine e a Solange sobre como a Mine acabou se tornando mestre dos Shumils, mas o príncipe não absorve muito bem quando a Solange explica o que rolou. A Solange também explica que o processo normal seria o mestre atual de Schwarzweiss permitir o novo mestre os tocar, assim deixar eles suprir eles de mana até que a mana do seu novo mestre superasse a do mestre anterior. E a Solange comenta que a Mine ter conseguido aquilo só orando para Messionora só poderia ser uma mensagem divina. E seguindo na conversa, a Solange explica que assim que foi passado o controle para ela não conseguiu suprir os Shumils de mana para que eles conseguissem continuar funcionando. E no máximo, no interesse desses anos, o que ela pôde fazer foi continuar a suprir as roupas deles para que eles pelo menos não fossem roubados. E quando o assunto chega no porquê Renfresh tinha levado eles para o dormitório, a mãe explica que
era para fazer o processo de medição para as novas roupas, mas o Anastácio questiona por que eles não fizeram isso na biblioteca. Aí a Solange explica que ela sendo uma nobre intermediária, qualquer dos estudantes, seja um arquinobre ou um candidato a arquiduque, poderiam forçar sua passagem até a sala onde ocorreriam as medições e nisso roubar os Shumus, que estariam sem roupa, o que tornava eles indefesos. E por isso ela recomendou que eles levassem os Shumus para o dormitório de Renfest, porque só pessoas do ducado poderiam entrar lá e a mãe sendo uma candidata a arquiduque tem a autoridade praticamente máxima lá dentro. O que não rola fora do dormitório, onde ela teria que abaixar a cabeça para Dunkelfeld ou qualquer um dos 12 ducados que poderiam aparecer lá. E depois de uma explicação da mãe sobre o que eles tinham descoberto sobre os Shumils no dormitório, o Anastácio fala que a mãe poderia ter evitado toda aquela situação se só falasse que o mestre de Schwarz precisava ter os elementos de luz e trevas, tendo em vista que os Lestilatos não tinham o elemento de trevas. Mas a Mani replica, comentando que aquela informação tinha sido ocultada por todos os mestres anteriores de Schwarz e ela não considerava apropriado ser ela quem iria revelar aquilo. E depois da Solange comentar como a biblioteca estava com falta de mão de obra atualmente, e por isso eles tinham acabado assim, a Mani questiona o Anastácio porque a realeza não estava cuidando delas, tendo em vista que, como dito, era uma herança da família real. Mas o Anastácio fala que na situação atual, os Shumils era só mais um na fila das várias ferramentas mágicas que atualmente tinham ninguém para suprir elas de mana. E fala que, no caso, a Mani, se ela quisesse, iria continuar a suprir os Shumils de mana pela bondade do coração dela, tendo em vista que a realeza não tinha como mandar uma nova biblioteca para o cargo. E a situação da Mani como candidata a arquiduque não ajudava, tendo em vista que era proibido a realeza tomar candidatos a arquiduque de seus ducados. E é comentado que essa lei foi criada no passado para justamente prevenir a realeza de ficar catando os candidatos a arquiduque talentosos dos seus ducados. E o Anastácio fala que, apesar de ser, oficialmente pelos motivos ditos, a mãe não seria considerada a mestra deles, tendo em vista que aquilo seria o mesmo que declarar que os Shumils eram propriedade de Renfest. Por isso, ele falou que a mãe, na situação, seria tratada como uma pessoa de bom coração que voluntariamente está doando mana aos Shumils. E acertado o assunto, o Anastácio dispensa Solange e quando ela se vai e olha pra cara do Anastácio, que agora estava com um ar menos de princípio e com um ar de... Bem, a mãe pensa, merda, não queria me envolver nos assuntos românticos do Anastácio. Mas, seguindo, o Anastácio fala que ele acreditava que muito em breve a Elegantine iria convidar a Mani para um encontro e que ele queria que a Mani, nessa oportunidade, perguntasse a Elegantine quem ela pretendia ter como seu acompanhante na cerimônia de graduação, tendo em vista que, por óbvio, ela se formaria naquele ano. E passa pela cabeça da Mani a puta saia justa em que a Elegantine estava, com os dois princípios atrás dela. 2 dias depois, a Angélica volta pro dormitório com um convite que um dos atendentes da Elegantine passou para ela, para que ela repassasse para a mãe, que ordena que a Brunilde de pronto já desse um ok pro convite. Além disso, a mãe, quando volta ao dormitório, ouve a Riada que estava aos gritos no quarto brigando com o Trogot, apesar de ninguém saber o porquê. Na área comum do dormitório, a Angélica pede a mãe para que deixasse ela servir como guarda na festa do chá com a Elegantine. Mas a mãe diz que ela só poderia caso ela terminasse todos os seus exames a tempo. E a mãe, para incentivar, fala que ensinaria a ela o 4º passo do método de compressão de mana que ela desenvolveu no volume passado. O que pega todos de surpresa ao saber que tinha um novo passo. E a mãe fala com todos sobre o assunto, sobre a questão de a quem ela poderia ensinar o método, mas afirma que faria o melhor para que pudesse incluir um máximo de pessoas, tendo em vista que aquilo estava criando um desequilíbrio, onde, em especial, as crianças da ex-facção Verônica estavam ficando para trás, e a Mine, com essa atitude, estava buscando converter elas para o lado dela, da força. Logo em seguida, naquele momento, a Riada se aproxima e solicita uma reunião com a Mine e todos os seus atendentes à porta fechadas. No local, antes de qualquer coisa ser dita, a Mine repara que todos pareciam não saber do que se tratava e o que estava por vir, com exceção do Hatmute, que parecia saber tão bem o que estava vindo, que até chamou a Filina para fazer as anotações sobre o que ia ser dito na reunião. Então, quando chega a hora da Riada falar, ela é bem direta em pedir a Mine que ela removesse o Trogot da posição de atendente dela.
A Mine não entende de onde estava vendo aquilo, tendo em vista que a própria Riada foi quem indicou o Trogot, mas a Riada responde que só indicou porque o Trogot já tinha expresso que desejava a posição e o Boniface tinha requisitado a Riada que colocasse mais Arquenobres entre os atendentes da Mine. E a Mine ainda assim fica confusa, e a Riada lembra a Mine que cada um dos atendentes dela ali estavam seguindo suas próprias rotinas, e cada um ali tinha seus próprios motivos e coisas que eles buscavam quando eles aceitaram o cargo como atendente dela. Como foi o caso da Brunilde, que viu na oportunidade de servir a mãe a possibilidade de mexer com questões relacionadas à moda e à nobreza que ela queria. A Filaina, de reunir histórias, a Lisaleta, como forma de demonstração de gratidão à família dela, por tudo que a mãe fez à Angélica nos volumes anteriores, e da mesma forma o Trogot estava ali servindo a mãe, primariamente porque ele queria aprender o método de compressão de mana da Mine. E a Riada conclui com isso que todos tinham seus motivos paralelos, mas o que realmente importava e que definia quem ficaria era a atitude da pessoa em relação ao cargo. Se no devido momento a pessoa iria fazer o que o cargo pedia, e nessa questão a Riada aponta que o Trogot não servia para continuar a servir a Mine porque ele era desleal a ela, agindo só com a cabeça nos seus próprios interesses. E no meio disso, o Hatchmit chega para tacar gasolina na fogueira, dizendo que ele tinha conversado em dias anteriores com o Trogot, que tinha confidenciado a ele que ele só estava servindo a Mine porque ele queria um método de compressão de mana, mas também que ele iria pedir para deixar o cargo assim que a Mine ensinasse o mesmo para ele. Porque, segundo ele, quem iria querer servir uma garota fraca, esquisita, que não aguenta uma bola de neve? E que se não fosse o caso do método de compressão de mana, ele teria preferido, se fosse alguém, ele teria preferido servir ao Wilfrid. E enquanto todos pegam tochas pra já queimar o maluco na fogueira, a mãe pede pra ter uma conversa, em particular com ele, porque considera que, dado que o maluco tinha tão pouco apreço por ela, ela queria saber por que ele queria tanto o método de compressão de mana dela, o suficiente para que ele aceitasse bancar a pessoa que gosta do que faz na frente dela, principalmente que se ele realmente pretendia deixar o cargo depois disso, era muito improvável que o Wilfrid fosse aceitar ele como um dos seus atendentes. Ou seja, o cara estava disposto a fechar muitas portas só por esse método de compressão de mana. A Mine conversa com o Trogot usando bloqueadores de som, falando que precisava da honestidade dele ali, porque se ele não falasse, ela teria que confiar na opinião dos outros para fazer o julgamento dela ali. E o Trogot fala que ele queria aprender o método de compressão para poder se tornar forte, em especial forte como Bonifácios, que era o avô dele e que ele admirava muito, muito mesmo. E ele queria o método de compressão de mana para, assim como seu avô, ele pudesse se tornar um comandante dos Cavaleiros da Ordem e pudesse sair em caçadas a Feybeasts e poder derrotar Feybeasts poderosas, protegendo o ducado. E ele disse que, assim como seu avô, ele não tinha desejo real de servir a ninguém, mas a mãe entende que o Bonifácios só não precisou servir a ninguém porque ele era da família arquiducal e, por consequência, não tinha ninguém acima dele na hierarquia além do próprio arquiduque. E o Trogot diz que, da mesma forma, meio que o fato da Riada, sua avó, e ser a atendente-chefe da Mine, e o Bonifácio, que era seu avô, favorecer ela, além da questão do método de compressão de mana, meio que esses fatores empurraram ele pro cargo. E a Mine chega até a começar a simpatizar com o Trogot, mas no meio da fala, ele comenta sobre o Damuel, que por ele ter aprendido o método de compressão dela, mas faz pouco caso dele, falando dele como inferior. E segundo a Mine, depois daquela fala, o Trogot estava morto para ela. E a Mine finaliza a conversa concordando em ensinar o método de compressão de mana para ele, caso ele resignasse do cargo. E assim que ele deixa a sala e todos ficam loucos para saber do porquê daquilo, falam que a mãe estava sendo bizarramente mole com ele, a mãe olha para a Riada e fala que se ela estava sendo mole com alguém, ela estava sendo mole com a própria Riada. Dado que, a partir dali, o Trogot não era mais problema dela. A Mine não queria ver o Trogot nem pintado de ouro. A Mine explica as pretensões do Trogot e seus desejos e fala que, ao sair do poço, o objetivo dele de se tornar comandante da Ordem dos Cavaleiros iria ficar para sempre fora do alcance dele, tendo em vista que, diferente da Mine, o Trogot não percebeu que o Bonifácio, como explicado, só tinha se tornado um comandante da Ordem dos Cavaleiros sem servir a ninguém, porque ele era um candidato a arquiduque. E como falado, o Trogot, ao você deixar o cargo, ele fecha portas com o Wilfrid, com a Charlotte, com todos os outros que ele poderia servir.
A Marnie fala que nessa situação, para evitar problemas futuros, o método de compressão de mana, que era o que ele desejava, também era uma armadilha muito conveniente para lidar com ele. Tanto porque até o momento dele aprender o método de compressão de mana, ele iria ficar pianinho, na linha. E depois de aprender o método e a euforia dele passar, ele iria perceber o que ele tinha feito a si mesmo. Porque, como dito em volumes anteriores, a Marnie colocou como condição a ela ensinar o método de compressão de mana um contrato mágico que impedia a pessoa de agir contra ela depois de assinado, justamente para evitar situações como essa, tendo em vista que o Trogoth dali pra frente iria ficar em uma situação muito similar ou até pior a galera da facção Verônica, tendo em vista que ninguém iria mais ver ele como um amigo ou aliado ali no dormitório. E ele não conseguiria tentar a vingança ou traição dada a presença do contrato que ele teria assinado. E a Marnie ainda fecha dizendo que, dada a situação, era válido mandar o Trogoth pro templo, mas a Marnie fala que aquilo estava fora do escopo de poluições e soluções para aquela situação, porque o templo era a área dela, e se ela mandasse ele pro templo, ela só ia arranjar mais encontros com ele. E ia ser só uma dor de cabeça para ela lá. Porque a única coisa que ela queria agora do Trogoth era ele fora das vistas dela. E a Marnie ainda fecha o momento dando uma bronca no Radmuth, falando que se ele estava tão afim de manter ela bem suprida de informações, como ele tinha dito, então ele deveria passar essas informações para ela primeiro, ao invés de guardar elas para si, usando elas no momento que ele achava mais conveniente. Nos dias que se passaram, a Marnie, enquanto interagia com Cornelius, nota que estava só ela, o próprio Cornelius e a Leonore. E aproveita a situação para dar uma mão para Leonore, perguntando para o Cornelius quem ele iria chamar para ser sua acompanhante na cerimônia de graduação dele. E o Cornelius fala que ele tinha uma pessoa em mente, mas no pior dos casos ele faria como as pessoas que não estão em nenhum compromisso fazem. Ele iria só chamar alguém da família, no caso a mãe dele, a Elvira. E posteriormente a Marnie conversa com a Brunhilde sobre os planos para a festa de chá com a Elegantine, onde a Marnie fala sobre o que ela iria levar de comida, de presente, e fala sobre lembrar de levar o shampoo que ela tinha prometido na festa do chá com os professores de música. Além de comentar sobre a música que o Anastácio tinha pedido, considerando que apesar do Anastácio ter ordenado oferecê-la a Elegantine, a Marnie achou que era melhor fazer uma checagem final com o próprio Anastácio antes de presenteá-la de fato. Já na festa do chá com a Elegantine, a conversa é introduzida com a Elegantine elogiando as variedades de doce que a Marnie tinha trazido com ela para a festa do chá, e após isso a conversa passa rapidamente pelo tópico da partida de Dieter que a Marnie teve contra a Dunkelfelder, como a Marnie tinha feito um speedrun dos exames dela na Academia Real, mas o ponto aqui é que a Marnie explica que isso só foi porque ela tinha que voltar em breve para a Ehrenfest para fazer os rituais de dedicação lá no templo, tendo em vista que ela era a bispa. Diferente do que a Marnie esperava, chama a atenção dela o fato da Elegantine não ter mostrado nenhuma resistência à missão do templo. Ao contrário, ela até questionou a Marnie sobre o funcionamento do templo de Ehrenfest e o que a Marnie fazia lá. E a Marnie, notando o interesse dela, percebeu que o real propósito daquela conversa, daquele encontro, era aquele. E a Elegantine passa para a Marnie um bloqueador de som e pergunta se, assim como a Marnie, ela poderia entrar pro templo, tendo em vista a sua história. Que, como conversado antes, ela é a filha do terceiro príncipe que morreu na briga pelo trono com o primeiro príncipe no passado, que desencadeou assim toda a guerra civil, que fez o reino ficar no frangalho que está atualmente. E o ponto nisso é que atualmente a mão dela era motivo de conflito entre o Sigvald e o Anastasius, os atuais primeiro e segundo príncipes. E ela fala que ser o motivo de uma nova guerra civil era tudo que ela menos queria no mundo, e por isso ela estava até considerando entrar pro templo, porque assim como foi no caso do Ferdinand, um nobre, quando entra pro templo, meio que tá fazendo uma declaração de que ele não irá mais se envolver com os assuntos da política. Mas a mãe dá um banho de água fria nela, dizendo que aquilo não seria possível, ou ao menos era uma perspectiva muito pouco realista, tendo visto que a própria Marnie, assim que ficar adulta, ela iria ter que deixar o cargo de bispa para se casar e viver unicamente como um nobre. E apesar de que a Elegantine ainda tinha um pouco de esperança de conseguir alguma coisa com a Marnie, ela fala que já esperava esse tipo de resposta e fala que se não fosse aquilo, a única opção que restava a ela agora era se tornar arquiduquesa em seu ducado. Mas ela comenta que isso não ia rolar, tendo em vista que Klassenberg já tinha o seu próximo candidato a arquiduque, um próximo albe, meio que já elegido, e já muito bem encaminhado, que não pretendia abdicar da posição para ela. E o casamento em outro ducado também estava fora de questão, porque
para isso ela teria que dar um fora nos dois príncipes, que simplesmente estava fora de questão, porque isso iria criar um grande problema para o ducado dela. E no final, sobre quem iria acompanhar a Elegantine na cerimônia de graduação, ela comenta que pretendia chamar alguém da família dela para evitar problemas. E a não ser que o arquiduque de Klassenberg ou o rei ordenasse ela a escolher algum dos príncipes, era isso que ela iria fazer. 3 dias depois, a Anastasia aparece na biblioteca. O maluco estava tão aflito que ele próprio foi na biblioteca atrás da Hermione, tendo em vista que ela, nesses 3 dias, não foi atrás dele para dar o relatório do que foi dito na conversa dela com a Elegantine. E a Hermione tenta evitar o problema, citando que o Anastasia, no volume anterior, nenhum dos encontros que eles tiveram, tinha dito pra Hermione nunca ir atrás dele ou entrar no caminho dele. E por isso a Hermione ficou esperando a convocação dele. Mas claro, isso é só uma desculpa dela. Mas dado isso, o Anastasia arrasta a Hermione para a sala de reuniões dele, na Academia Real, e lá, depois de limpar a sala e ficar só com a Hermione, ele pergunta para a Hermione o que foi dito. E a Hermione fala que a Elegantine não pretendia acompanhar nenhum dos dois príncipes e que ela pretendia ir com algum familiar. Mas a Anastasia reclama que isso era o que ela sempre dizia e que não era o suficiente. Mas a Hermione fala que o ponto era que a Elegantine não pretendia escolher nenhum dos dois príncipes no geral, não só para a cerimônia, mas o Anastasia buga, porque ele tinha sido informado que era do desejo da Elegantine voltar a ser da realeza. Mas a Hermione disse que não, esse não era o caso. Esse era o desejo do avô dela, o arquiduque de Klassenberg. E que a Elegantine só queria paz no momento, e não ser o motivo de uma nova guerra de sucessão. E fala que ela estava até procurando formas de se tornar arquiduquesa para evitar isso. Mas claro, a Hermione não menciona a parte dela até se considerar entrar pro templo, porque poderia dar problema. E a Hermione ainda aproveita a situação para elucidar a Anastasia da perspectiva da Elegantine da situação. Que ela, da perspectiva dela, tanto o Anastasia quanto o irmão dele estavam atrás da Elegantine só por motivos políticos. E com essa fala, o Anastasia entende e agradece a Hermione, dizendo que o relatório dela acabou sendo muito mais útil do que ele esperava. E a Hermione percebe que ele claramente já tinha pensado em uma nova abordagem para a situação, dada a situação que ele percebeu. E a Hermione fala pra ele que, se fosse o caso, ele deveria se aproximar para conversar com a Elegantine e falar abertamente com ela sobre suas intenções, sem usar subterfúgios nobres ou coisa do tipo, só dizer o que realmente ele sentia e pensava sobre tudo isso. E logo após isso, e de receber tanto um agradecimento do Anastasia pela abertura dela, quanto um conselho dele para ela não ser tão aberta com os outros, porque eles iriam se aproveitar dela, a Hermione capota, tendo em vista que ela fez essa reunião enquanto passava mal, tendo em vista que um certo príncipe arrastou ela para fora da biblioteca correndo. 3 dias depois, quando a Hermione acorda, ela vê que ela tinha recebido uma carta do Anastácio se desculpando por ter feito ela ficar daquele jeito, e junto à assinatura dele também estava a assinatura da Elegantine, junto à dele, indicando que as coisas tinham ido bem para ele. Depois de mais um dia na cama, a Hermione finalmente é liberada do quarto, mas para a infelicidade dela, assim que ela começa a conversar com o Wilfrid, ele fala que ela foi ordenada pelo Sylvester a retornar para a Ravenclaw, dada a quantidade de problema que ela tinha causado naquele curto período. E é concluído que ela tinha mais 3 dias a partir dali para preparar o que estava pendente, como depositar uma grande quantidade de mana nos filmes para que eles continuassem a funcionar no período que ela estivesse fora, preparar a música que deveria ser passada ao Anastácio e ver a questão da Angélica, tendo em vista que a coitada se esforçou muito para conseguir passar nos exames naquele período. No que toca ao Anastácio, quando ele recebe a música, metade da resposta dele é elogiando a música e encomendando o prendedor de cabelo que a Elegantine iria usar na cerimônia de graduação dela, e a outra metade é ele tecendo elogios a Elegantine. A Hermione, como dito, também vai à biblioteca para preencher chuvatos iguais e no último dia a Angélica termina todos os seus exames e fica decidido que a Hermione iria voltar para a Ravenclaw acompanhada pela Riada, Cornelius, Angélica e Leonore, enquanto a Judith, Brunilde, Hatmilde, Filina e Lisaleta iriam ficar para trás, uns para coletar informações e outros para finalizar seus exames, e outros também para ajudar o Wilfrid nas suas especializações. E dadas essas instruções, a Hermione parte de volta para a Ravenclaw. Chegado lá, ela mal chega e já começa a ser inundada de questionamentos. O Castelli questiona sobre a partida de Conde Dackerfeld, falando que como era até problemático ela ter vencido, tendo em vista que quando o Dackerfeld acha alguém para chamar de adversário, os malucos se tornam um pé no saco de insistente. O Sylvester fala sobre os relatórios que ele tinha recebido do Wilfrid, e o mais preocupante, da Richichu, tendo em vista que ela ficou anos sem escrever nada, mas do nada ela começou a mandar cartas falando
o que estava rolando na Academia Real e questionando coisas sobre a Marnie. E enquanto isso, o Ferdinand está olhando para a Marnie com um asco, com um rancor, e fala que ele queria saber como a Marnie acabou se tornando tão próxima do segundo príncipe e da candidata a arquiduque de Klassenberg nesse período. E sobre como isso era problemático, porque poderia acabar arrastando o ducado todo de Ehrenfest para a facção do segundo príncipe. A conversa inicia com o Sylvester, o Castelli e o Ferdinand cobrando a Marnie que ela desse uma descrição detalhada de todos os encontros que ela teve com o segundo príncipe Anastácios e como ela acabou tendo uma relação tão próxima com ele. E a Marnie fala como tudo tinha ocorrido e a conclusão foi o Ferdinand falando que a Marnie estava com o setup mental certo, mas os métodos dela foram pior para evitar o príncipe Anastácios. E a Marnie segue falando da questão da festa do chá com os professores e como o Anastácio se autoconvidou, mas o ponto nisso é que a Marnie fala da questão da Elegantine ser a filha do terceiro príncipe e tal, e nesse momento a coisa fica séria, porque a interpretação da Marnie é que aquilo era conhecimento comum na Academia Real, mas dado que a Richu não estava fazendo seu trabalho de informar Ehrenfest, o Ducado não sabia daquilo, mas não era o caso, e na verdade a questão era que aquilo não era conversa para Ehrenfest ou a Marnie ter, dado que aquele era um tópico que só a galera dos grandes ducados tratavam, e isso tornava a situação muito perigosa, porque a Marnie, por consequência, Ehrenfest, ao se aproximar desse tópico, por consequência, poderia ser arrastado para o turbilhão de todos os desenrolares e desdobramentos daquela situação. E o ponto que foi comentado é que novamente criou uma oportunidade para a Marnie interagir com o Anastácios, foi a questão dos Chumios. E quando a Marnie descreve como tudo rolou, o Ferdinand, diferente de todos até aquele momento, entende o que rolou e diz que o que aconteceu foi que a Marnie roubou a propriedade dos Chumios quando ela lançou a benção com uma grande quantidade de mana no ar. Aí as Feistones dos Chumios, que estavam com pouco ou quase nenhuma mana, foram sobrescritas com a mana dela. E o Castelli nessa comenta que no fim foi uma boa ideia do Sylvester ter pego a Marnie como filha, dado que, como dito antes, caso a Marnie não fosse candidata a arquiduque, ela teria sido pega imediatamente para a soberania naquela ocasião. E eles seguem dando uma bronca na Marnie, em especial na insistência dela em levar a questão do eu prometi ao Anastácios de não ir atrás dele, mas nessa o Sylvester tá ficando calmo e o Ferdinand tá agarrando a Marnie e metendo um você perdeu a cabeça? Você quer que o príncipe vá atrás de você toda vez que ele precisar de alguma coisa? Além do problema direto com isso, já pensou os problemas paralelos que isso vai gerar? A galera em volta vai começar a supor que tipo de relação você tem com o príncipe pra ele vir pessoalmente atrás de você toda vez? Você vai começar a arranjar inimigo que você nem sabe de onde veio. E conversado isso, eles dão uma pausa pra Marnie, que é liberada, tendo visto que o tempo aguardava. Além disso, eles pedem para que ela contactasse o Beno e o Gustav para falar das questões da produção do ducado atual e como elas estavam atualmente, dado que o Sylvester iria negociar aquilo na conferência do arquiducal que se aproximava. Fora da sala, a Marnie, antes de partir, é cobrada para falar para o Bonifácio, o Castelli, o Sylvester e o Ferdinand como ela tinha feito para vencer Dunkelfeld. E após uma explicação, a Marnie pede para o Castelli que desse mais atenção para o treinamento dos aprendizes de cavaleiro, porque como ela tinha visto, a coordenação deles era um lixo. Naquela noite, a Riada remove as ferramentas de aprimoramento físico da Marnie, porque segundo a Riada, dado que a Marnie usou elas o tempo todo na Academia Real, andando para um lado e para o outro, tratando o corpo dela como se ele tivesse menos debilitado do que realmente estava, ela praticamente tinha se esquecido do atual estado que o corpo dela estava. Aí a Riada com isso faz a Marnie lembrar que, putz, é mesmo? Eu não consigo me mover sem isso, né? Foda. Mas após esse breve momento, a Marnie vai pro templo e junto a ela, fora toda a galera, também vai a Angélica, que apesar de ainda não ser uma cavaleira, tinha recebido a permissão do Sylvester para ir pro templo, dado que a Marnie ia precisar de uma guarda lá, dado que a Brigitte saiu do cargo. No templo, a Marnie entrega a mensagem pro Gil repassar pro Beno e ela apresenta a Angélica a todos ali. Além disso, ela pede pro Fran as atualizações do que rolou naquele período no orfanato, dando uma passada lá pra ver como estavam as coisas. E no fim desse momento, ela recebe a resposta do Beno, que tinha mandado a resposta pelo Gil. Nos dias que seguiram, a Marnie se preparou para a visita que eles iam fazer à província de Haldenzil. Isso porque a Elvira, no período que a Marnie esteve em coma, tomou conta da indústria da impressão e decidiu, por si, criar uma branch do workshop na província natal dela, que era Haldenzil,
para que ela pudesse imprimir com mais liberdade o que ela bem entendesse lá. Tanto que já tinha sido produzido 2 livros nesse período na província dela. Um sobre as histórias de romance que ela coletou na Academia Real, e outro livro era também um romance baseado na vida de uma certa figura, mas claro, ela tentando não deixar muito claro e na cara de quem se tratava. Na janta, a Hermione discute com o Ferdinand sobre a questão do método de compressão de mana e sobre ensinar ele para as crianças da facção Verônica. E o Ferdinand faz a primeira recusa, mas a Hermione, depois de falar que tinham muitas crianças que provavelmente mudariam de facção se fosse dada a oportunidade, visto que não tinham nada a ver com os negócios dos pais, além do fato da facção Verônica até outro dia ser a maior facção do Ducado. E a Hermione lembra que não tinha como simplesmente ignorar toda essa massa de pessoas. E é acordado de dar uma olhada no caso. E no resto do jantar, eles falam sobre Schwarz e sobre a preparação das novas roupas deles. E o Ferdinand comenta que, apesar de ser difícil, ele iria fazer o que podia para preencher as partes que estavam faltando nos círculos mágicos de proteção das roupas dos Chumills. No dia seguinte, a Hermione tem um encontro com o Gustav, o mestre da guilda, o Ben, o Otto e toda a galera deles para falar como seriam os próximos tempos e como iria ser o próximo estágio do comércio no Ducado, tendo em vista que todas as produções novas do Ducado começariam a ser exportadas para o resto do reino. E a Hermione comenta que era pretendido ter feito isso antes, com mais tempo de preparação, mas o Silvestre decidiu postergar, tendo em vista que a Hermione que estava na frente de tudo isso estava em coma. E a Hermione comenta que infelizmente ela não teve tempo para comentar isso antes, tendo em vista que ela teve que partir logo para a Academia Real. Mas fala que no período que ela esteve lá, ela tinha começado a expor algumas delas, das produções. Um ponto muito relevante nisso tudo, e que a Hermione levanta, e que ela chama, que ela fala que era o motivo que a galera, a partir de que fosse dado do start, eles tinham que ir com tudo nesse comércio, é porque ela sabia que boa parte dessas produções que eles iriam comercializar com os outros ducados eram coisas simples, que dado o tempo suficiente, outros ducados iriam fazer engenharia reversa para descobrirem o processo. Então, eles tinham que fazer o máximo de dinheiro possível com aquilo antes de começar, antes de vender a receita original para eles fazerem um último grande ganho nessas produções. E a mãe também conversa sobre como eles, a partir da próxima conferência arquiducal, iriam enfrentar no Distrito Central uma avalanche de comerciantes de outros ducados e que eles deveriam se preparar para isso. A mãe também conversa sobre a demanda dos prendedores de cabelo da Elegantine, e aquilo foi um pouco engraçado, visto que enquanto Benno e o Gustav quase tiveram um treco ao verem que a entrega seria feita para o príncipe e para a candidata arquiduque de Klassenberg, o Otto levou a situação numa boa, e a explicação dele foi a melhor. Segundo ele, o Otto, se eles se agradaram com o prendedor da manhã atual, que foi entregue há muito tempo atrás, e considerando que a galera do workshop da Companhia Gilberta foi ficando melhor com o passar do tempo, descobrindo novos padrões e jeitos de fazer prendedores mais bonitos, e acima de tudo, como não tinha competição, ou seja, não tinha concorrência para comparar, o melhor predador que eles pudessem produzir naquele momento seria, por consequência, o melhor predador do reino. Ou seja, muito difícil de falharem nessa questão, de não ser satisfatório. Mas a grande sabedoria desbalanceada do Otto vem nesse momento, quando ele diz: "Ah, você disse que eu não estou entendendo a gravidade da situação, mas pensa um pouco. Pra gente que é plebeu, servir o nobre baixo ou servir o rei não faz muita diferença, visto que se der ruim, a gente acaba morto do mesmo jeito, da exata mesma forma." Mas, sabedoria desbalanceada à parte, ele também usa a oportunidade para conversar sobre qual seria o nome de comercialização do papel de planta, tendo em vista que não dava para usar papel de planta porque entregava a matéria-prima de cara, que não era o que eles queriam, e não dava para usar o que eles estavam usando na Academia Real, visto que eles estavam se referindo a ele como novo papel na Academia Real. E depois de destacar algumas ideias terríveis como o papel do Lutz ou o papel da Mine, foi decidido chamar o papel pelo nome do local onde ele foi desenvolvido, como o papel de Ehrenfest e papel de Lignia, visto que isso já ajudava também na questão do nome das variedades de papel. E a Mine junto ao Gustav comenta que as perspectivas do papel de planta eram muito boas, visto que apesar dos estudantes da Academia Real, por serem muito novos, não entenderem o valor dos registros, lá eles teriam um bom mercado com os professores escolásticos e toda a galera da documentação, que perceberiam obviamente o valor.
E o Gustav ainda aproveita a situação para pedir a Marnie que levantasse ao Sylvester a sugestão de definir como padrão o uso do papel de planta entre os escolásticos para dar a eles um motivo para usar e ver os benefícios e recomendar. E sobre a questão da conferência acadêmica que estava para acontecer, o Gustav agradece a Marnie pela conversa que ela tinha arranjado com o Sylvester para discutir as capacidades de Hervest de lidar com os mercadores de outros ducados, tendo em vista que nessas reuniões o normal era os arqueduques só irem lá, fazerem negócios entre si e no máximo mandar uma carta para os mestres de guilda avisando da merda que estava vindo e mandar que se vire, quero feito. Eu quero que você mande isso daqui, quero que você receba essa caralhada de gente aqui e se vire. E o Gustav fala que se fosse assim, a vida dele iria ser tão mais fácil dali pra frente, pelo menos até o sucessor do Sylvester assumir. E ao final da reunião, a parte difícil vem, e a Marnie tremendo fala que na reunião que viria, eles deveriam estar certos de trazer o Lutz com eles, porque o contrato entre eles feito há tanto tempo atrás sobre o papel de planta seria anulado para que a indústria da impressão pudesse continuar a crescer. Epílogo. No epílogo a gente tem a perspectiva do Beno e é conversado como o Lutz se sentia mal pela iminente anulação do contrato e o Beno dá uma bronca no Lutz por ter achado que a Marnie não se importava, dado a forma casual que ela anunciou a anulação do contrato. Mas o Beno primeiro reflete como o Lutz tinha se tornado dependente da Hidden Room para entender a Marnie, mas e sempre esperando entrar lá dentro para ouvir seus reais pensamentos sobre os assuntos, e fala que o Lutz não estava olhando a situação direito e que aquilo estava também sendo muito difícil para Marnie, mas aquele contrato que no passado foi feito para proteger eles de nobres agora era um problema, tendo em vista que agora a impressão era um negócio do ducado e era um problema esse contrato que fazia o Lutz e a Marnie ter que dar o aval para tudo que rolava nela. E o Beno fecha a situação dizendo que o Lutz deveria continuar a se esforçar pela expansão da indústria da impressão como ele tinha anos atrás prometido para a Marnie. E com isso fechamos o volume 14 de Ascendência Bookworm. Obrigado a todos. Cara, foi longuinho, mas obrigado a todos. Falou, até a próxima. Fui!